Alô, alô, galera do Soares Erdi, tudo bom? Quem tá falando aqui é o professor Wallace Cordeiro. Eu leciono a disciplina de Geografia para vocês, como vocês sabem, né? E hoje eu vou estar falando um pouquinho mais pro pessoal do segundo ano, tá? Essa videoaula vai abordar basicamente os conteúdos dos módulos 8, 9 e 10, a Geografia 1, tá ok? E aí, galera, eu vou procurar ser o mais dinâmico possível aqui, tá ok? Apresentar os principais tópicos presentes nesses três módulos. E aí, porventura, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, a gente lá na nossa sala de aula virtual, né, no Google, a gente pode estar aprofundando um pouquinho mais dentro desse conteúdo de hoje, tá beleza? Então vamos embora? Vamos lá. Processo de urbanização brasileira. A gente está vendo aqui que basicamente o processo de urbanização ele vai se dar majoritariamente a partir das vilas, né? Primeiras cidades e primeiras vilas brasileiras que vão ocupar a faixa litorânea, tá ok? Vamos seguir aqui, deixa eu sair aqui da frente. População rural e urbana, tá? E aí nós temos uma projeção de 1940 até os anos 2000, aonde a gente vê na parte vermelha é a população rural e essa linha azul é a população urbana, tá ok? E notem que em 1940, 30% da população se encontrava nas cidades, ou seja, era minoria, 70% na área rural, e com o passar do tempo, essa população, majoritariamente, ela foi mudando, né? Ela foi se invertendo num processo que a gente chama de êxodo rural, tá? Lembrando nas outras aulas que o processo de urbanização ele se dá a partir do deslocamento populacional, né? De população do campo para a cidade, tá ok? E aí a gente vê que principalmente depois da década de 60, ali entre 60 e 70, a gente tem uma inversão. Vamos seguir aqui. Deixa eu me reposicionar aqui, vou ficar dançando aqui pelo quadro. E aí nós temos a metropolização, que no Brasil é essencialmente concentrada, com polo de desenvolvimento e atração populacional, tá? E aí, em via de regra, metropolização do Brasil, ou região metropolitana. São aglomerações urbanas compostas por uma cidade principal e cidades adjacentes que perderam seus limites físicos através do processo de conurbação. Também a gente já viu esse conceito anteriormente, né? Quando a mancha urbana de duas ou mais cidades elas se juntam, né? E aí nós temos aproximadamente de 35 a 38 RMs, que seriam regiões metropolitanas no Brasil, e regiões integradas de desenvolvimento, as RIDs, que são áreas metropolitanas que se encontram, mas que pertencem a estados diferentes. E aí temos como exemplo de RID a questão do Distrito Federal, Petrolina Juazeiro, né? Uma fica em Pernambuco, outra fica na Bahia, e a RID Teresina Timon, tá ok? Só como exemplo. Vamos seguir aqui. E aí, dentro desse contexto, né, a gente tem a megalópole em desenvolvimento. Eu fiquei aqui na frente de novo, deixa eu ver. Aí, melhorou. Megalópole em desenvolvimento, que é exatamente a megalópole Rio-São Paulo, tá? Essa área aí no mapa seria a área demarcada, onde nós temos um imenso desenvolvimento urbano, industrial, concentração populacional, de serviços, que para alguns autores já se configura como uma megalópole aqui no Brasil, a única inclusive, né? E para outros uma megalópole em desenvolvimento, tá ok? Seguindo. E aí, galera, nós temos o processo de desmetropolização. O símbolo do Soares ficou ali, né? Conveniente. Mas tá bonito. Desmetropolização. Processo de desconcentração industrial e urbano em direção a pequenas e médias cidades do interior ao longo dos eixos rodoviários, nas vias principais, tá ok?
Da mesma forma que o processo de metropolização ele vai se dar a partir da instalação da indústria, e à medida que essa indústria ela vai ser uma área de atração, né, populacional devido à questão da mão de obra, busca por emprego, fazer com que haja um desenvolvimento ali urbano no entorno da indústria, num primeiro momento, tá? Posteriormente, a gente tem, dentro desse contexto de desmetropolização, a saída, a fuga das indústrias desses centros urbanos. E aí vocês perguntam, por que, professor? Mas por quê? Por quê que as indústrias elas saem das áreas urbanas? Lembrando, princípio básico. O que uma indústria ela quer, né? Majoritariamente, principalmente, lucro. Como é que ela pode trabalhar para obter lucro? Quais são aí os artifícios que ela tem para obter mais lucro, tá? Pensem, porque quando isso começa a encarecer, no caso, quando a produção começa a encarecer, né, por diversos fatores, ela tende a migrar, tá ok? E aí ela vai migrar por quais causas? Mão de obra cara, dificuldade nos acessos à matéria-prima, aumento das taxas de impostos, leis ambientais mais rígidas, altos investimentos em segurança, término de contratos de isenção fiscal, o que proporciona o encarecimento da produção, tá ok? Então, basicamente, esse conjunto de fatores vão fazer com que a produção nessas áreas centrais fiquem cada vez mais caras. E aí, as indústrias, né, elas veem nas cidades médias, né, principalmente, bons refúgios para estar dando continuidade à sua produção, tá ok? De forma mais barata, fazendo com que ela lucre mais. Oh. E aí, galera, nós temos o processo de hierarquia das cidades brasileiras, tá ok? E aí elas podem ser classificadas como metrópoles mundiais, tá? Que vai influenciar em todo o país. Aí temos como exemplo aí São Paulo e Rio de Janeiro. Vale frisar, tá? Que essa classificação está um pouquinho diferente do que a apostila de vocês trazem. Na apostila de vocês, ela traz São Paulo como grande metrópole nacional, tá ok? Única, isolada, que é a principal metrópole do nosso país, tá? E em segundo plano, ela apresenta como metrópoles nacionais São Paulo e Brasília, tá ok? Só para fazer esse ajuste aí. E aí nós temos metrópoles regionais, capitais regionais, centros regionais e centros locais, tá ok? É uma classificação hierárquica das cidades. E aí, eu vou sair aqui da frente de novo. A gente tem esse esquema aí que é a relação entre as cidades de uma rede urbana, tá? O primeiro esquema ali seria o esquema clássico, ou seja, seria o esquema rígido, onde a vila se conectava com a cidade local se conectava com o centro regional com a metrópole regional e a metrópole regional com a metrópole nacional. Na prática, seria assim, os serviços que não fossem atendidos ou quando você fosse buscar comprar algum produto, comprar algum material que está faltando no seu local, digamos na vila, você teria somente a cidade local como primeira opção para você estar adquirindo o que te falta. Ou repassando alguma coisa que você tem excedente, né? Vamos colocar assim. E aí, se na cidade local não tivesse essa opção, essa possibilidade, da cidade local você deveria ir para o centro regional. Ou seja, essa hierarquia era bastante rígida, tá ok? Isso no primeiro momento de fundação das primeiras cidades industriais, quando elas começaram a se desenvolver. Atualmente, tirando a vila, que ainda tem uma dependência muito grande com a cidade local, os centros regionais, as metrópoles regionais e, consequentemente também, né, no primeiro momento lá, a cidade local,
ela pode se ligar diretamente à metrópole nacional. Então, por exemplo, a cidade local ela não tem uma necessidade de estar buscando algo único e exclusivamente no centro regional, né? Caso ela sinta essa necessidade, caso ela entenda que é um corte de caminho, vamos colocar assim, ela pode diretamente buscar algum produto, buscar algum negócio, buscar melhores condições como eu falo de melhores condições, eu estou falando da população que reside, por exemplo, na cidade local, melhores condições de trabalho ou uma oferta de serviço, como uma consulta médica, uma escola, diretamente na metrópole nacional, não necessariamente no centro regional. Então, a dinâmica urbana, ela acabou se modificando, fazendo com que houvesse essa integração maior dentro dessas relações hierárquicas. Tá ok? E aí, galera, eu acho que já está muito grande o vídeo, eu vou cortar esse e vou fazer outro, tá? Evolução da ocupação do território brasileiro, se eu não me engano, esse já é o módulo 9, tá ok? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou fazer outro com o módulo 9 e o módulo 10, porque eu não consigo ficar só passando, eu tenho que me estender um pouquinho, né? Mas tá maneiro, tá ok? Valeu, galera, até o próximo aí, um abraço.